sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também pelo YouTube da Band News FM Rio o podcast Comportare. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Quinta-feira, nesse horário, você ouvinte já sabe que é a nossa aula de português. Professor Dionísio da Silva, bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Agatha querida. Bom dia, Vinícius. Como disse você, há uma inflação de Vinícius. Tava na promoção, na promoção. Todo mundo era Beleza. Vinícius, Há né? 3 Vinícius aí. E tem um nosso Vinícius que está de férias, mas ele volta na semana que ele vem. voltará. Professor, essa semana, na semana passada, a gente viu muito a palavra indiciamento, quando a gente falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí muita gente ficou na dúvida. O que é, na prática, indiciar alguém? O que isso significa hoje a gente vai falar sobre isso, né, professor? Vamos. Agatha, eu sou um professor de língua portuguesa, assim, que está mais interessado nos sabores da língua portuguesa, nas suas raízes, nessa árvore frondosa que é a língua portuguesa, que tem contribuição de tantas outras línguas, não é? Do que aquele modo de falar de português, dando regras, dizendo que o pronome não sei das quantas, atrai não sei o quê. Vamos ao português, a língua nossa de cada dia, né, Agatha? E se eu gostei do Zé Simão, da nossa Band, que disse assim, olha, o Bolsonaro foi indiciado ao Oscar, porque me deu a chance, me ocorreu na hora que a gente podia dar a história dessas duas palavras. O indiciado é alguém que sobre quem nós vimos amostras, sinais de que tem alguma coisa aí a investigar. Isso é o indício. Essa palavra deu indiciado, deu indiciar lá no século XVII, 1600 e pouco. Acontece que ela veio do latim indicere, que era realmente mostrar sinais, vestígios. E já havia no português falado uma palavra que também tinha vindo do latim, que é indicar. Então, indicar e indiciar se formaram no mesmo século. Daí aconteceu o seguinte, para ir concluindo, que eu quero conversar contigo. Imagina, enfim, sós, né, Agatha? Ainda bem. Então aconteceu o seguinte, para fazer isso é uma brincadeira com o Vinícius, claro que é sempre muito bem-vindo. Para fazer este índice de um livro, se mostra quais são os capítulos, né? Pode ver que o étimo é o mesmo. O índice de um livro está dizendo, se você quiser procurar tais coisas, vai no capítulo tal, na página tal, tem um índice, também chamado às vezes de sumário. E para indiciar é o seguinte, aqui há sinais de crime, de algum ilícito, de alguma coisa mal feita. Então, esta palavra ficou ameaçadora. Se você for indicada para alguma coisa, você vai ficar muito feliz, mas se você for indiciada, você vai ficar preocupado. Não, é uma troquinha sutil que faz muita diferença, né, professor? Isso. Uma é ruim, é considerada ruim, a outra é boa. É boa. E esse étimo está em palavras que nenhum falante tem obrigação de saber, mas quem explica a língua tem obrigação de esclarecer. O juiz, por exemplo, ele tem esse étimo do indiciado e do indicar também no seu nome, juiz, que veio de jus dicere, aquele que diz o direito. Para se formar o direito em Portugal, as sentenças serem entendidas, não nesse jargão horrível que ainda é abundante no nosso meio judiciário, havia 2 tipos de juízes, o juiz sentado e o juiz em pé. Então o juiz sentado ia lá, sentava-se no meio da aldeia para explicar o direito e mostrava na lei, nas ordenações, o que tinha que ser feito e por que a pessoa estava presa ou estava sofrendo esse indiciamento. Mas era o que estava na lei, as pessoas não entendiam. Então o juiz em pé explicava, olha, veja o caso do fulano, foi assim, assim, assim. E explicava sempre com exemplos, como deve fazer um bom professor. O juiz explicava, assim como o professor, qual era o X da questão. O X da questão. Ótimo você trazer o X da questão, porque isso veio para a língua portuguesa por uma tradução feita em italiano. Porque os árabes fizeram os algarismos, que é uma palavra árabe, o algoritmo, bem antes do Ocidente. Fizeram lá no século IX e usaram
para dar nome a essa descoberta árabe, eles deram o nome da cidade de onde era o cientista, o anotador, a pessoa que fazia isso, que tinha descoberto isso. Ele era de Carisme, o nome da localidade. E o nome dele era Musa. Então ele ficou conhecido por Musa ibn Carisma. Mas daí, para facilitar, ela é lá de Carisma, algarismo. É por isso que algarismo arábico chama-se algarismo. Tem nada a ver com carisma, professor. São coisas diferentes. Carisma é outra coisa, é lá do grego, é uma coisa que se a pessoa tem, ninguém tira, e se a pessoa não tem, ninguém bota. Este árabe de algarismo, ele escreveu alguma coisa dizendo que se você der assim, o número tal é 15, e esse 15 é igual a 3 vezes x. Esse x é uma redução da palavra shay, que quer dizer coisa em árabe. Quando o Gerardo de Cremona vai traduzir 3 séculos depois esta obra para o italiano, em vez de ele escrever este shay em árabe, como se escreve, ele colocou como se diz X-E-I, shay, para facilitar. E depois abreviou para X. E até hoje você diz o X do problema que veio da álgebra, que é o problema a ser descoberto no indiciamento, por exemplo. Tem que descobrir o X do problema. O X é bem mais famoso na álgebra, por exemplo, do que o Y. E olha que são letras que a gente usa, né? Eu, particularmente, qualquer expressão com X, Y, eu me recusava. Não falava, não dá pra mim, realmente, não tem como. Mas é muito utilizado, muito mais utilizado, né, professor? Muito mais utilizado. E você tocou no meu ponto fraco durante o ensino médio, que eram as matemáticas. Eu era horrorosa. Também, André, você era bom em matemática? Tem a menor cara. Péssimo. Péssimo. Eu também era péssimo. O Andreasa só podia ser péssimo, dado o seu perfil, e matemática tem que ser péssimo. Porque você é muito bom numa coisa e não pode ser bom em todas. Não dá. Mas tem de estudar matemática. Eu era péssimo, mas não. Você não tem aptidão para essa matéria, mas ela é fundamental. Fazer conta, dominar as operações é fundamental para o resto da sua vida. Então você que está escutando aí, estudante, não faça como eu. Tô correndo atrás. Estude matemática, professor. Minha admiração constante pelo seu gênio. Ô, Andreasa, eu quero retribuir. O Andreasa joga confetes do carnaval, mas sempre é mútuo, né? Nós somos uma equipe assim, como é que eu vou dizer assim, com consonância, com afinidade, senão não estaríamos aqui. Equipe de gênios com vocês dois. Oxigênios no caso de você, viu, Agatha? Porque a mulher é a melhor parte da natureza humana. Deixa eu concluir com uma outra coisa. Vai, professor. O Andreasa lembrou, o Andreasa é sempre muito atento ao que o interlocutor vai achar das coisas. E eu acho isso uma qualidade no rádio, né? O Boixá também tinha isso, você tem, o Rodolfo tem, muitas pessoas têm isso aqui. Eu nem sempre tenho, eu estou preocupado com o seguinte, isso é um defeito assim, quase que em geral os professores têm quando vão pro rádio, eu procuro combatê-lo. Você fica muito em primeiro lugar, queria dizer não sei o que, diz logo as coisas, porque é o que o cara quer saber. Eu queria concluir o seguinte, com ou reiterar que a gente tem que estudar todas as disciplinas que estão no conteúdo, é claro, mas para mim, Dionísio da Silva, a matemática é um ramo das ciências ocultas, onde estão a feitiçaria, enterrar um sapo com o nome do Zapeto na encruzilhada. Eu digo isso aos meus amigos engenheiros. Tá certo. Professor, a notícia boa é que quinta-feira que vem tem mais. Então um beijo pra você, tá bom? Um beijo pra ti também. Tchau, Até tchau. semana Obrigado. que vem.